Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Osiel Soares e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, deixe um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, agradecemos muito pela tua inscrição. Olha só, o vídeo de hoje ele está muito polêmico, está muito legal. Por quê? Porque polêmico para uma parte e legal para outra parte. Legal vai ser para a parte cristã, porque hoje eu estarei fazendo a primeira parte de dois vídeos que eu irei fazer para desconstruir um pensamento ateísta, aonde ateus estão pregando, dizendo que Deus recebe sacrifício humano. Será? Será que o Deus de Israel, o Deus da igreja, será que ele recebe sacrifício humano, como estão dizendo os ateus? Eu, particularmente, não creio. E para isso, eu vou contar com ela, que é a inspirada, que é a mais perseguida, mas nunca é derrotada. A famosa Palavra de Deus. Então, se você tem uma Bíblia aí, eu peço que você, neste momento, comece também a ler ponto a ponto comigo, porque nós vamos falar de 7 pontos aonde nós vamos desconstruir a ideia que Deus aceita sacrifício humano. O famoso holocausto. Para início de conversa, você sabia que a palavra holocausto, ela não só tem uma definição, um significado? Não. Então assista esse vídeo por completo. Você sabia também que a palavra holocausto, ela pode significar literalmente matar alguém em oferenda a algum Deus, mas também ela pode ter a sua definição de total dedicação. Ah, sabia não? Fica conosco, querido. Assiste os nossos vídeos. Vamos agora à base de onde nós vamos tirar a ideia e desconstruir o que os ateus andam dizendo, principalmente o Jason Ferrer. Eu vou tomar por base o livro de Juízes, capítulo de número 11, a partir do versículo 29, aonde fala de um suposto voto de Jefté. Será que Jefté ofereceu realmente a sua filha em holocausto a Deus? Não é um pouco contraditório dizer literalmente que Jefté ofereceu a sua filha em holocausto a Deus, aonde momentos antes na lei nós vamos ver leis que proibia este tipo de ação? Não. Então, o que falar quando Deus pediu a Abraão para Abraão sacrificar o seu filho? Ali ia ser um holocausto. Mas a gente já entende que o próprio Deus não aceitaria aquilo, e antes de fazer a imolação do seu filho, ali houve um interrompimento da parte de Deus. Então o que os ateus estão querendo dizer hoje é difamar, o que os ateus estão querendo hoje é desmentir, caluniar a imagem do Deus de Israel, dizendo que ele é sanguinário, dizendo que ele detesta a mulher, dizendo que ele detesta homossexual, dizendo que ele não gosta do homicida.
a gente tudo isso vai descobrir nesses 2 vídeos. Então veja que importante a acusação do ateu Jason Ferrer, dizendo que Deus recebe sim holocausto de homem. Ou seja, será que Deus estaria mentindo quando por exemplo, Levítico capítulo de número 18, 21, Deuteronômio capítulo 19, versículo 29, a gente vai tudo encontrar ali umas referências negando esta prática, ou seja, esta prática ela era proibidíssima diante da imagem de Deus. Mas nós vamos ler aqui o livro de Juízes e realmente nós vamos encontrar, rapaz. E não é que a gente consegue encontrar aqui no livro de Juízes a palavra holocausto. Você sabia que a palavra holocausto ela foi praticamente usada só no momento que os alemães mataram os judeus? Sabia não? Então continua assistindo aí nosso vídeo aí. Veja só, a acusação é: será que a filha de Jefté foi oferecida virgem ou ela foi oferecida em holocausto? Porque o texto diz que ela seria realmente oferecida em holocausto. Mas aí é que aonde vai entrar? Vai entrar o quê? A palavra holocausto, as suas definições, ela não só tem uma definição. Eu chamo a atenção de você para que quando o texto diz assim, no capítulo 11, do versículo 34, veja o que o texto diz. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Presta atenção aqui comigo, presta atenção comigo. Veja que o texto diz que ele vai pedir o que sair da sua casa. Da sua casa. Agora eu pergunto a você, de dentro da casa de Jefté poderia sair um boi por sacrifício? Logicamente que não. Poderia sair ali uma pomba voando? Logicamente que não. Então, a primeira desconstrução está aqui, no versículo de número 34. É uma primeira forma de provar que Deus não pediu diretamente o holocausto a Jefté. Porque Jefté diz, o que sair da minha casa? Ou seja, dentro da sua casa sairia quem? Humanos. Pessoas humanas. Então, ele primeiramente não ia pedir para fazer o holocausto com uma pessoa humana, pois Jefté sabia muito bem qual eram os paradigmas, qual era a lei, qual era os mandamentos do povo de Israel. Aí, o que é que diz aqui? Que ela era filha única. Então, quando se entende que ela é filha única, o que é que o texto está querendo passar? Que não é que ela era filha única e ele a perdeu. Porque o holocausto, como eu disse a vocês no começo, a palavra holocausto, ela pode ter também o significado de total dedicação. Então, entendeu-se que a filha de Jefté, ela foi dada como sacerdotisa de Deus para o trabalho na casa de Deus pelo resto da sua vida. Então foi assim que Jefté, nas nossas visões, ele fez o seu voto. Outra coisa que nos chama bastante atenção é que Jefté não era um homem precipitado para fazer um voto, assim, um voto de tolo. Ele não era um homem precipitado. Outra, Jefté estava sobre o Espírito Santo. Juízes capítulo 11, versículo 31. Olha o que a palavra diz.
versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Veja que isso Jefité estava sobre inspiração divina. Então Jefité não ia pedir holocausto, de jeito nenhum ele ia pedir holocausto, sabendo que a lei proibia e o próprio Deus que ele fez o voto não aceitaria o holocausto. Então a primeira parte já está refutado. Deus não recebeu ali o holocausto de Jefité. Aí aqui no finalzinho do texto diz assim, ó, que a moça, a filha dele, pediu 2 meses. Veja, quem vai fazer um holocausto, ele não vai esperar 2 meses para fazer o holocausto. Ele vai fazer naquele exato momento, porque ele pediu, ele vai fazer naquele exato momento. E porque o texto diz que Jefité ainda abre uma oportunidade de 2 meses. Versículo 39. Aí no versículo 39 ainda diz, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção que a vontade de pôr por terra a Bíblia e difamar Deus é tão grande que a gente erra alguns pontos. Presta bem atenção nisso aqui. Diz, jamais foi possuída por varão. Se esta moça tivesse sido oferecida em holocausto, não teria essa frase aqui, jamais foi possuída. Porque aqui está dando a entender o quê? Que ela continuou viva e ela continuou virgem. Ela continuou virgem a serviço da casa de Deus. Entendeu? Então, e diz, daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Ou seja, a menina, ela foi servir a Deus em algum lugar, e esta memória ficou dentro de Gileade. Quinto ponto, os 2 meses teria tempo para os anciões virem a lembrar. Ou seja, se Jefité tivesse feito esse voto, ele não poderia oferecer ela sem antes chegar no sacerdote. E quando chegasse no sacerdote, o sacerdote não aceitaria fazer aquele holocausto. Então a vontade dos ateus de ver Deus sanguinário, de ver um Deus violento, de ver um Deus matador, é tão grande que ele esquece alguns pontos específicos. Então tá aí, viu? A primeira parte está refutada. Deus não aceitou o holocausto de Jefité porque não houve holocausto. Até o próximo vídeo.